Hello, welcome. Oi, sejam bem-vindos. Let's share screen. Ok. Hoje nós vamos estudar a nossa aula 47, Simple Present, Interrogative Form, WH Questions. Então, Simple Present, presente simples, aquele presente que acontece em geral na nossa vida. A forma interrogativa, que são as perguntas, e um tipo de pergunta que se chama WH Questions. Vamos analisar o que é, tá? Então, relembrando, para fazermos perguntas em inglês, usamos a forma interrogativa. E existem sempre dois tipos de forma interrogativa, de perguntas em inglês. Yes, no questions, que a gente estudou aula passada, e WH questions, que a gente vai estudar nessa aula. Lembrando, yes, no questions, a resposta só pode ser yes, no, talvez, maybe, I don't know, eu não sei, né, as variáveis. Ou as WH questions que existem, que nós vamos estudar hoje. O que são as WH questions? A WH question é um tipo de pergunta cuja resposta não pode ser yes, no ou as variáveis. É ao contrário da yes, no question, tá? São chamadas WH, pois sempre contém estas duas letras, W e H. Não necessariamente nessa ordem, vocês vão ver. Para respondê-las, precisamos entender o que cada WH question significa e dar informação específica que ela está pedindo, né? Então, a primeira WH question é mais comum, what, que quer dizer qual ou o que. Tá, mas como é que eu vou saber quando significa qual ou o que? Depende do que vem depois, tá? Por exemplo, a question mais comum, a WH question mais comum é what's your name? What's your name? Você já sabe, não é o que é o seu nome, é qual é o seu nome, né? Where, onde ou aonde. Who, quem. When, quando. How, como. Se o how vier seguido de, por exemplo, how are you? Ele significa como você está, né? Tá tudo bem? Você tá bem? É o how, sozinho é como. Agora, se o how, ele vem sempre seguido de um adjetivo, tipo, how old are you? Aí, se ele é seguido de um adjetivo, aí ele se torna outra coisa, tá? Por exemplo, how old significa qual a sua idade, né? Traduzindo assim, adaptando a tradução para o português. Why significa por quê, tá? Which significa qual, quando tem opções. Esse why é o porquê da pergunta. Saiu errado escrito aqui o porquê, esse porquê junto, aqui ele vem na resposta em português, né? Mas o why, ele é para pergunta, só para pergunta, tá bom? Façam a correção aí, por favor. Porquê separado, tá? Para pergunta. E etc. Tem mais alguns. Bom, você usa WH question, mas o auxiliar do ou does, nós estamos falando aqui de presente, tá? Lembrando que o do ou does, na pergunta, eles determinam que o tempo é o presente. E aí você põe o resto da pergunta. Alguns examples. Olha quantas perguntas conseguimos fazer com o verbo play. What sport do you play? Então, eu tenho aqui o what, né? Eu tenho do, que indica que essa pergunta está no presente, e o verbo jogar, play. What sport do you play? Então, qual esporte você joga, você pratica? Aí a resposta, ó, não pode ser yes, né? Não faz sentido nenhum. What sport do you play? No, não faz sentido nenhum. Você pode até falar, I don't play any sports, eu não jogo nenhum, não pratico nenhum esporte. Mas aí você tem que se explicar, né? Não dá para falar assim, what's your name? No. Não dá para falar assim, né? Não é comum. Where do you play soccer? Onde você joga futebol? At school, na escola. Who do you play soccer with? Com quem você joga futebol? My friends, meus amigos. When do you play soccer? Quando você joga futebol? On Saturdays, aos sábados. How well do you play? Aqui eu pus um advérbio, ó. How well do you play? Como você joga, né? Quão bom você é, né? Como você joga? Very well, muito bem. Why do you play? Por que você joga? Because it's my favorite sport. Porque é o meu esporte preferido. Which team do you root for? Botafogo ou Comercial? Botafogo. Lembrando que which quer dizer qual, como what, mas é quando há opções. Veja que eu dei duas opções aqui, tá bom?
Vamos para os exercises, então. Esse é o exercise, answer the questions. Então, eu tenho pergunta aqui, perguntas com what, who, when, which, how. Vocês se esquecerem na hora que estiver fazendo exercício, é só olhar na tabelinha aqui. O do e o does indicam tempo, é o presente, tá? E o resto da frase, eu coloquei verbos aqui que vocês geralmente conhecem, tá? Se tiver algum verbinho aqui que você não conhece ou que você não lembra, usa o tradutor. O importante aqui é dar as respostas certas em inglês, tá? O exercício não pede respostas completas, então você pode jogar a resposta direto, tipo, what sport do you play? Soccer. Não precisa escrever, I play soccer. Mas posso escrever, teacher, se eu quiser? Pode, ok? Bom, essas são as WH questions no Simple Present, não tem muito segredo, mas se surgir qualquer dúvida, não deixe de perguntar aí, tirar sua dúvida, usando os canais oficiais, tá? Se precisar, assista essa aula quantas vezes for preciso. Se precisar buscar outras fontes no YouTube, também pode, ok? Fontes confiáveis, tá? E manda as dúvidas para mim pelos canais oficiais aí, ok? Bye bye, see you next class.